Olá, meus queridos amigos e minhas queridas amigas, sejam todos bem-vindos ao nosso canal do YouTube Pastor Francinaldo de Souza. Eu quero hoje convidar você a ficar comigo até o término desse vídeo. Quero abordar um tema que é muito comum e tem acontecido nos nossos dias. Está relacionado à depressão, à ansiedade, o medo, aonde muitas pessoas têm desistido dos seus próprios objetivos, projetos, família e até mesmo da sua própria vida. Nós sabemos que em alguns momentos a depressão era causada por distúrbio emocional, por traumas e decepções que a vida oferece. E com isso, hoje, muitas pessoas estão doentes fisicamente, espiritualmente e emocionalmente e que têm desistido dos seus projetos, da sua família, como já falei, e hoje até pensam em tirar a sua vida, como muitos já tiraram a sua vida. E eu quero pedir, se você está enfrentando essa situação, ficar comigo até o término desse vídeo. E ainda que você não esteja enfrentando esse momento, mas se você conhece alguém que está passando por essa situação, eu quero pedir para você, me ajude a ajudar essa pessoa compartilhando essa mensagem, compartilhando esse vídeo para alguém que necessita do seu apoio, que necessita de uma palavra, que necessita de alguém que lhe ajude a mudar a sua ideia. Mas antes de abordar esse assunto, eu quero convidar você a ler comigo um versículo da Bíblia que se encontra no livro de Atos, capítulo 16, e o versículo de número 27, e peço a sua atenção sobre esse versículo do que diz a palavra de Deus. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Você percebe que o carcereiro, após ter uma decepção, pensando que os presos tinham fugido, ele pega a espada e tenta se matar. Então, esse texto ele nos traz, ou melhor falando, esse versículo faz parte de um texto que nos traz muitas lições e que nos faz acreditar, a confiar em Deus e que demonstra do que Deus pode fazer pelas nossas vidas, dependente do que nós estamos passando. Atos 16, o versículo 16 diz que Paulo e Silas expulsam um demônio ou um espírito enganador de uma falsa profetisa e que trazia lucro para os seus líderes naquela época. E após eles expulsar esse demônio, esse espírito de mentira, dessa falsa profetisa, a Bíblia diz que isso lhe causou perseguição. E a Bíblia diz que os seus donos pegaram eles, prenderam eles e levaram eles até a praça, aos magistrados. E chegando lá, lhe caluniaram. E a Bíblia diz que o povo levou as autoridades e ali prenderam eles, rasgaram as suas vestes. A Bíblia diz que bofetearam ele, escarneceram ele, humilharam. Foi muito sofrimento. E a Bíblia diz que após ter acontecido tudo isso, jogaram Paulo e Silas na prisão. E chegaram diante do cárcere e mandaram guardar na prisão, tendo sido Paulo e Silas amarrados pé e mão, com as algemas trancados sobre um tronco. E a Bíblia diz que diante desse sofrimento, imagina alguém que tinha sido humilhado, suas vestes tinham sido rasgadas, alguém que tinha sido açoitado, que tinha sido esbofeteado e que ainda com a fé que tinha em Cristo, dependendo da situação, a Bíblia diz que perto da meia-noite, no versículo de número 25 e 26, diz que Paulo e Silas oravam e davam louvores a Deus. E a Bíblia diz que os demais presos ouvia isso. Você percebe que nada vale a pena, por nada vale a pena você tirar a sua própria vida. Imagina a dor que Paulo e Silas estavam sofrendo, a humilhação que tinha passado, o que eles estavam enfrentando, ainda algemado, mas ali eles estavam adorando, cantando os louvores e orando a Deus e trazendo mensagem de refrigério
para os presos que o escutavam. E a Bíblia diz que enquanto eles oravam a Deus, enquanto eles cantavam louvores a Deus, houve-se um rebuliço, houve-se um terremoto. E a Bíblia diz que a coluna da cadeia se moveu e as trancas das portas, os grilhões, se arrebentaram, o que estava em suas mãos, seus pés, o cadeado se abriu. E é dentro desse contexto é que a Bíblia diz que quando o preso que estava dormindo, o carcereiro que estava dormindo, se apercebeu, se acordou, olhou e achou que não tinha nenhum preso porque as portas estavam abertas. Mas ele puxa da espada, coloca no seu pescoço para se matar. Por quê? Porque ele sabe da consequência que causaria para ele a perca dos presos, dos que estavam cativos, oprimidos ali. Naquela época, se um carcereiro ou um responsável pelo preso deixasse fugir, ele ia pagar a dívida de uma forma brutal, de uma forma espinhosa, de um modo grotesco. Então, o que vem na mente daquele carcereiro naquele presente momento é que para ele tinha chegado ao fim. Ele ia pagar por aqueles criminosos, ou até mesmo por Paulo e Silas, que também estavam presos ali, por uma coisa que ele não tinha feito, simplesmente por eles ter fugido. E com isso ele imaginou, para mim chegou o fim, é melhor eu tirar a minha vida. É o que o texto disse. Mas quando ele coloca a espada sobre o pescoço, Paulo diz, não te faça nenhum dano. Estamos todos nós aqui. Uma lição que nos ensina que, dependente de qualquer situação, Paulo e Silas se manteram fiel, temente a Deus. Ele disse, não vale a pena você tirar a sua vida. Estamos todos nós aqui. Eu vi uma frase de um certo escritor desconhecido, onde ele diz que nenhuma pessoa que tira a sua própria vida ou que se suicida, ela tem a vontade de morrer. Mas a única finalidade dela é resolver o problema que ela está enfrentando. E, na verdade, ela acaba entrando num problema maior. Pois a Bíblia diz que nenhum homicida, ou aquele que tira a sua própria vida, está se tornando um homicida, herdará o reino de Deus. Então, na verdade, eles não querem perder a vida, eles só querem resolver o seu problema. Era o que estava acontecendo com aquele carcereiro, após ele ver as cadeias abertas, os presos soltos, ele disse, eu vou ter que pagar por tudo isso de uma forma brutal. E aí ele tenta tirar a sua vida para tentar resolver o seu problema. Mas Paulo mesmo, depois de ser choqueado, mas Silas, é escarnecido, humilhado, veste rasgada, diz o texto, preso, pé e mão, ele disse, não te faça nenhum dano. Estamos todos nós aqui. Apesar que nesta hora Deus já tinha quebrado os grilhões, ele disse, estamos todos nós aqui. E a Bíblia diz que o carcereiro entra na cela, pede uma luz, acende, estavam todos lá, depois chama eles para fora e ele diz, o que farei para ser salvo? E Paulo tinha uma palavra na boca, disse, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Diante de um sofrimento, de uma dor, de uma tristeza, de uma decepção, de um trauma, psicologicamente, fisicamente, que Paulo e Silas estavam enfrentando. Ele estava dizendo através dessa mensagem para o carcereiro, não vale a pena tirar a sua própria vida. Era alguém que tinha tido uma experiência, que tinha todos os motivos para se suicidar, para se matar, para tirar a sua vida, mas que estava dando uma palavra para alguém que simplesmente por ter enfrentado um problema, uma dificuldade, uma decepção, estava ali com a espada no pescoço e disse, não te faça nenhum dano. Não vale a pena morrer pelo um trauma, pela uma dificuldade, pelo que você está enfrentando. Mas ele disse, o que eu farei para dar a vida, para ser salvo? Ele disse, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Eu venho com essa mensagem dizer para você, dependendo do trauma que alguém te causou, dependente da decepção que você teve, dependente do teu estado físico e emocional que você, ou espiritual que você tem enfrentado. Creia em Jesus Cristo, Ele pode te sarar, Ele pode te curar, Ele pode te libertar. Disse o salmista no Salmo de número 42 e o versículo de número 5. Porque está batido a minha alma?
e porque te perturba dentro de mim. Eu ainda louvarei ao Senhor na sua salvação. Ele é o único que pode salvar, Ele é o único que pode curar e libertar a sua vida. Se você crê nesta palavra e está enfrentando essa dificuldade, esse problema, e tem pensado em desistir, até mesmo tirar da sua própria vida e precisa de oração, deixa a tua oração aqui nos comentários, segue o canal e eu quero continuar orando pela tua vida em nome de Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Se você gostou desse vídeo, segue o canal, curte, comenta e compartilha. E que Deus em Cristo vos abençoe.